Torcida que canta e vibra, vocês estão bem? Rapaziada, eu demorei um pouco pra vir gravar esse vídeo, eu deveria ter soltado ele antes, mas vou mentir não, a bad tava bem difícil pra gravar esse vídeo, bem difícil passar o dia hoje. Pra gente que gosta muito de futebol é complicado, mas a gente tem que fazer algumas reflexões, então a gente vai falar um pouco. Quero trazer uma declaração do Paulo Nobre, quero falar um pouquinho sobre o momento, sobre o elenco, sobre o Mundial, sobre o que vem pela frente, sobre Paulinho, sobre saída do Estevão, sobre o que pode se tornar a saída de mais jogadores. Mas antes quero pedir para você, deixa o like, fortalece a gente. Mesmo num momento difícil a gente tá aí fazendo vídeo, então se puder se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente. E vamos falar de Palmeiras. E eu quero começar com uma declaração do Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras, melhor presidente da história. E vou colocar aqui na tela para vocês. Esperar reconhecimento dos torcedores adversários é ingenuidade nossa. Afinal, o não tem mundial para quem fala é a maneira humana de conviver com a inferioridade esportiva que o Palmeiras impôs aos demais clubes. Galera, como vocês viram aí. Galera, eu acho que essa declaração do Paulo Nobre, ela tem muitos pontos. Primeiro porque assim, Paulo Nobre, como eu já disse, para mim é o melhor presidente da história do Palmeiras. Ele reergueu o clube, ele salvou o clube. Isso não tira os méritos do Gagliotti, da Leila, na gestão, no momento que a gente vive hoje. Mas tudo começou na mão dele, tudo começou no processo dele, tudo começou na coragem dele, tudo começou na atitude dele de colocar dinheiro no clube e segurar as dívidas e fazer tudo que ele fez, que a gente já sabe que ele fez, que foi absurdo. E ele fez por amor ao clube. E como todos sabem, ele é um desafeto da Leila. Ele e a Leila não se dão, não existe relação entre os dois. E eu acho muito digna essa fala dele, porque assim, ele poderia usar o momento como um momento para espizinhar, para atacar, para provocar. Mas não, ele se mostra muito palmeirense e ele consegue colocar nesse texto aqui o entendimento de que tem dificuldades mesmo, tem momentos de dificuldade, tem momentos que são difíceis. Você pode tentar fazer tudo certo, mas você não controla tudo. E eu acho que vale essa reflexão, sim. Mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar para o outro lado também, aonde o Palmeiras fez um investimento muito grande esse ano, pensando no Mundial, isso não se discute. O Palmeiras acertou em algumas contratações, deu azar na questão do Paulinho, pois esperava que ele fosse se recuperar antes, não achou que ia precisar de mais uma cirurgia. Mas eu acredito que, primeiro, as contratações que vieram sem muita expectativa, Emiliano Martins, que reclamaram muito, tem dado muito retorno, o Facundo foi importante por um período, não tem jogado tão bem agora. Algumas contratações que foram feitas com mais expectativa, se ainda não estão dando frutos, eu acredito que no momento que foram feitas todo mundo concordou. Todo mundo bateu palma e aplaudiu quando veio o Vitor Roque, todo mundo aplaudiu quando veio o Paulinho. Então assim, a gente não pode achar agora também que tudo está errado. Agora, existem deficiências claras no elenco, né? E me preocupa que todo mundo via que o Vanderlan é uma dessas deficiências. E não é possível que só a diretoria não viu isso, ou não se mexeu para isso, ou preparando um elenco e contratando, gastando como nunca gastou antes, o maior investimento da história do clube, ignorar o fato de que a gente está se preparando para o Mundial indo só com um lateral, que é um baita de um lateral Piquerez. Mas a gente vê a falta que fez no momento decisivo você ter mais um zagueiro e mais um lateral que pudessem dar esse suporte para o Palmeiras num jogo desse. A gente vai discutir a questão do jogo, o que foi o jogo, o primeiro tempo ridículo do Palmeiras, mas eu acho que cabe uma reflexão agora, porque é um momento de muita decepção e a gente tem que pontuar essas decepções, cobrar sim a questão da montagem do elenco, da deficiência que ficou na questão do lateral esquerdo.
O Palmeiras foi atrás, o Abel queria muito um zagueiro canhoto que pudesse fazer essa saída de bola pela esquerda, mas não adianta o Palmeiras contratar um zagueiro canhoto que não saiba fazer essa saída de bola. E com todo respeito ao Mikael, ele não é um jogador do nível do elenco do Palmeiras. Para mim foi um erro a contratação do Mikael. Eu tenho dificuldade para entender o critério, porque é um jogador lento, que demora muito para fazer a saída de bola, espera muitas vezes o marcador chegar, o atacante chegar para fazer pressão nele, e aí ele tem a necessidade de dar um chutão. Em contrapartida, a gente também não pode chutar o balde, porque a gente tem uma temporada inteira pela frente. A gente tem que ter, é difícil nesse momento, mas a gente tem que ter o pé no chão de olhar para como a gente via essa Copa do Mundo antes dela começar. E como que o nosso olhar não pode mudar a critério de onde o Palmeiras chegou. Porque assim, a gente olhava para a Copa do Mundo e falava, bom, oitavas de final, o Palmeiras tem que passar da primeira fase. Oitavas de final acho que é ok. Se cair nas oitavas, não fez feio. Se chegar nas quartas, show de bola. Ninguém acreditava numa semi. A gente não pode virar refém do sucesso do Fluminense, que fez por onde, mereceu muito estar na semifinal. E do fato do Palmeiras não ter ganhado do Chelsea. Isso não pode tornar a nossa análise refém disso. Nossa análise não pode mudar por conta disso. É um jogo de futebol onde o Palmeiras tinha diversos desfalques de novo, por deficiência e por erro de avaliação na montagem do elenco. Eu não estou dizendo que a montagem do elenco foi ruim, mas eu estou dizendo que ela faltou em um setor e que era visível para todo mundo. Agora, se as quartas de finais era um trunfo muito grande antes de começar a Copa do Mundo, a gente não pode ficar refém dos resultados de outros. Porque um ganhou do europeu, porque o outro chegou na semifinal, para fazer a avaliação do ano do Palmeiras. A gente veio de um brasileiro onde a gente teve 14 vitórias em 15, aí veio de um jogo bem chato, bem complicado contra o Flamengo que a gente perdeu em casa, onde a gente até controlou o jogo, e vale dizer que, primeiro, o pênalti no Arrascaeta não foi, e o segundo gol dá-se de um lateral que não foi, mas não vamos ficar esmiuçando isso. E aí a gente vai para o jogo contra o Cruzeiro, onde a gente estava de novo com a nossa zaga reserva, e aí demonstra algumas fragilidades que a gente precisa corrigir no nosso elenco. A gente veio de uma Libertadores onde a gente passou em primeiro com 100% de aproveitamento. A gente vem de um grande jogo contra o Botafogo, que é um dos grandes adversários do Palmeiras no ano, na temporada, nas últimas temporadas. A gente pegou um lado bem acessível na Libertadores. O nosso ano não está acabado, gente. Sim, a frustração ela é inquestionável, ela vai ficar. É frustrante não ter ganho o Mundial, é frustrante ter perdido pro Chelsea, é frustrante principalmente não ter jogado o primeiro tempo. Mas a gente não pode virar refém disso e achar que acabou a temporada por conta disso. Eu sei que é difícil fazer essa análise agora, principalmente no momento de dificuldade, no momento de dor, porque ninguém tá feliz com esse momento. Mas eu acredito que ninguém perde porque quer perder. Ainda é um jogo de futebol, sim, a gente tem que cobrar atitudes, mais atitude, porque aquilo que a gente falou do Flávio do Botafogo, que foi covarde e não quis jogar contra o Palmeiras, foi a mesma coisa o Palmeiras no primeiro tempo contra o Chelsea. O Palmeiras fez um primeiro tempo com as mesmas deficiências de marcação que teve contra o Inter Miami. Aí eu me questiono também sobre a escolha do Abel pelo Emiliano Martins, porque se ele queria fazer uma marcação, pressão na saída de bola, uma marcação homem a homem, aí não é desmerecendo o Emiliano, mas o Emiliano é um jogador que marca por zona, ele não marca homem a homem. E aí eu me questiono por que não entrar com a Aníbal. Eu entendo a escolha do Facundo para reforçar o lado esquerdo, mas o Facundo não cumpriu essa função. No primeiro tempo ele praticamente, o Vanderlust ficou de mano a mano por algumas vezes com o Pedro Neto, que fez o que quis com ele, com o Mikael. Agora, o primeiro tempo do Palmeiras não existiu, e aí tem que ser cobrado. E aí eu não vou pontuar só a escalação do Palmeiras como motivador para isso, porque no segundo tempo o Palmeiras voltou, a gente até se questionou, mas o primeiro tempo ridículo, o Abel não mudou no intervalo, o Palmeiras voltou com o mesmo time e jogou bola, e fez o gol de empate, estava jogando bem. Não entendi a saída do Vitor Roque. O Vitor Roque fazia uma das melhores partidas quando entrou o Paulinho, os dois juntos ali
começaram a fazer uma fumaça pelo lado esquerdo e incomodar bastante a defesa do Chelsea. Aí ele tira o Vitor Roque e coloca o Flaco Lopes, que não ganhou mais uma bola da defesa do Chelsea, o Chelsea voltou a controlar o jogo. Uma falha bizonha, ridícula do Everton, não dá pra entender, porque assim, eu não questiono a qualidade do Everton, e ali é um gol que eu não consigo entender o que se passou na cabeça dele. Porque sim, a bola pegou um desvio e foi no contrapé dele. Mas foi muito lenta a bola. Ele já tinha feito o movimento de saída, ele não estava deitado no chão. Ele ficou ajoelhado e simplesmente parece que ele se conformou com o lance e já abriu mão. Ele podia ter simplesmente esticado o braço e levantado o braço e interceptado aquela bola, de repente colocado para escanteio. Logo na sequência ele faz uma defesaça, inclusive. Mas aquele lance fica muito marcado. E aí eu me questiono muito o que aconteceu, o que passou na cabeça dele. É difícil de entender. Difícil de entender o jogo, difícil de digerir o jogo, de digerir principalmente o primeiro tempo do Palmeiras ontem. E aí a gente tem alguns problemas para pensar na temporada sim. A gente não vai ter o Paulinho, não sei por quantas semanas. O departamento médico do Palmeiras fala de 2 a 3 meses. O Paulinho falou que pelo jeito é o fim da temporada para ele. Vamos torcer para que ele possa voltar na reta final ainda e nos ajudar, mas assim, o Paulinho é um jogador muito diferente que a gente vai contar por 5 anos ainda. Então, se for necessário perder ele essa temporada para poder contar com ele inteiro na temporada que vem, que assim seja também, rapaziada. O futebol não acaba esse ano. O Palmeiras tem um trabalho, e aí isso eu falo até pra calar rivais, porque eu tenho visto muita piadinha de rival. E o que eu posso falar pro rival que tá me zoando é: desculpa, mas vocês vão me zoar agora e eu vou continuar brigando por títulos. Vocês vão me zoar agora e no ano que vem vocês estão perdendo 4, no mês que vem vocês estão perdendo 4, 5 jogadores porque vocês não têm dinheiro para pagar. O Corinthians está perdendo o Memphis, o Yuri tá saindo a preço de banana, o Garro quer sair, o Coronado quer sair porque não recebe. É sério que é vocês que querem me zoar? O São Paulo tá devendo 1 bilhão. É um time que não corre, um time sem vontade, tá brigando para não cair no brasileiro. É sério que é você que quer me zoar? Porque meu time vai continuar brigando por título. Meu time chegou nas quartas de final do Mundial, não foi campeão, me zoa. Aproveita aí sem Mundial. Mas meu time vai continuar brigando por título, eu tenho uma certeza. O Palmeiras vai brigar pelo título da Libertadores, vai brigar pelo título brasileiro, vai brigar pelo título da Copa do Brasil e vocês vão continuar assistindo e fazendo piadinha de sem Mundial. É o que vocês têm, aproveita o que vocês têm. E aí a reflexão, com a saída do Estevão, o Palmeiras tá se falando no Sousa, né, do Nottingham, não sei se estou esperando o anúncio. Fala-se que tá tudo certo. Eu sinceramente não acompanho o jogador, não tenho como falar alguma coisa, como avaliar o jogador. O Palmeiras teve uma arrecadação absurda com esse Mundial, 220 milhões foi o que o Palmeiras ganhou com esse Mundial. Acredito que possam vir mais investimentos aí, ainda tem a grana do Estevão que não entrou toda, tem muita coisa para acontecer ainda. Então assim, eu acredito que possa vir mais investimento por aí. E eu acredito que seja de extrema importância hoje segurar 2 jogadores, o Rios e o Piquerez. O Rios tá absurdo a quantidade de sondagem em cima dele, eu acho que vai ser difícil segurar, mas de repente negociar para que ele só vá no final do ano. E da mesma forma o Piquerez. Se não tiver como segurar, que mantenha-se até o final do ano. Embora o Piquerez, até onde eu sei, tem menos proposta, é mais umas sondagens, mas não tem tanta coisa e é uma posição muito difícil de repor. Então eu faria de tudo para não vender. É um jogador que está muito estabilizado no Palmeiras, familiarizado com o clube, então eu não venderia. No mais, galera, é isso. É bola pra frente. Não é momento de caça às bruxas. A gente tem a temporada inteira pela frente. E vamos levantar a cabeça. Eu sei que é difícil nesse momento, mas vamos levantar a cabeça. É esse o meu recado. Quero pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e avante palestra.